nesta noite é um texto que fala sobre relacionamento na igreja. Relacionamento não é algo fácil em nenhum lugar, nem em lugar de trabalho, nem nas nossas famílias e nossas casas, e não é diferente também na igreja de Cristo. Paulo nos dá uma exortação que deve ficar em nossos corações nesta noite, para que nós trabalhemos naquilo que nós, porventura, estejamos em falta neste aspecto. Romanos 15, versículo 7, é o versículo que eu gostaria que você lesse comigo. Romanos 15, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7. Vamos ler juntos apenas este versículo para termos uma participação de toda a igreja na leitura. Se o irmão não se incomodar, vamos ler em pé. É apenas um versículo, mas gostaria que lêssemos em pé. 15, versículo 7. Leia junto. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Uma vez mais. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Oremos. Senhor, nós queremos nesta noite ouvir a tua palavra e a tua exortação a nós, para que nós possamos dar ouvidos à exortação da tua palavra. E naquilo, ó Deus, que nós porventura estejamos em falta, possamos corrigir. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso relacionamento com nossos irmãos, na acolhida que precisamos ter no meio da tua igreja. E fala-nos ao coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar-se. Nesse capítulo 15 e também no capítulo 14, Paulo trata desse assunto delicado, que é o relacionamento entre os irmãos na igreja. Não que fosse uma situação de dificuldade apenas na igreja em Roma, com os romanos, mas estava certamente havendo necessidade de haver exortação específica nesta área. Tanto que, no final desta palavra, nós vamos voltar ao capítulo 12, mais lá atrás, e vermos uma série de orientações que Paulo dá, um tipo de uma cartilha de boa acolhida na igreja. O verso que nós lemos nos exorta a acolhermos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu. Por isso eu acho que relacionamento é um assunto adequado para falarmos nesta noite de festa, de celebração. Assim como a alegria em qualquer família, quando vai chegar nova vida. Por exemplo, na minha família aqui, eu estou feliz que tem mais uma neta, e não sei se é outro neto ou uma outra neta que estará chegando em breve. Há uma alegria quando chega um bebê. Da mesma maneira, a nossa família espiritual, nossa igreja se alegra com a chegada, com a inclusão de novos irmãos em Cristo. O clima é de alegria, é de fato de festa. Ao celebrarmos a ordenança do batismo, é motivo de gratidão a Deus por essas vidas que se achegam e que entenderam, compreenderam a importância do batismo. Já confessaram a Cristo seus pecados e dele se arrependeram e, como consequência, obedeceram à ordem bíblica do batismo para serem recebidos no seio da igreja. A Igreja Batista da Graça, então, celebra esta ocasião. Porém, irmãos, é necessário salientarmos. Nós temos várias pessoas chegando agora na igreja. Eu sei que muitos vêm de diversas origens.
é importante salientarmos que o batismo não salva. Não é o batismo a porta de entrada para o reino de Deus, para os céus. Nem a igreja não salva. Não é a igreja a porta de entrada para os céus. O batismo não tem em si o poder para tornar alguém um filho de Deus. Recentemente eu vi lá pela internet um jogador que estava batizando lá na determinada igreja e a pessoa dizia: agora acaba de entrar pelo batismo mais um filho no reino de Deus. Que completo engano bíblico, porque não é esta a função do batismo. Porque aquele que salva é unicamente Jesus. Esses que foram batizados hoje confessaram a Cristo. E numa simbologia do batismo, foram unidos com Cristo na sua morte e na ressurreição, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. É isto que significa o batismo, que foram sepultados para o pecado e ressurgiram para uma nova vida em Cristo como discípulos do Senhor, para seguir os seus passos. Não é o batismo, nem a igreja, nem nosso mérito pessoal que nos habilita ao céu e à salvação, senão o Senhor Jesus Cristo, sendo recebido como nosso único e suficiente Salvador. A ordem de Paulo aqui em Romanos 15 é que devemos acolher esses irmãos que se achegaram nesta noite. Certamente que esta não é uma ordem exclusiva para recebermos novos irmãos apenas, mas diz respeito a uma ordem geral, a toda a igreja, e acolhimento que deve haver no seio da igreja a todos. Isso diz respeito a mim, a você e a nós todos que fazemos parte do corpo de Cristo. Eu não tenho tempo nessa noite para fazer uma análise, uma exegese detalhada de todo esse capítulo 15. Por isso eu vou apenas destacar nesta breve mensagem alguns aspectos, destacar alguns aspectos importantes desse texto, do capítulo 15, deste assunto. O que levou Paulo, o que motivou Paulo a exortar desta maneira os irmãos que estavam em Roma. Faço 3 destaques. O primeiro destaque que saliento no texto é a experiência de Paulo. Atos capítulo 9 mostra como Paulo dá ali o seu testemunho de conversão. Ele fala como experimentou a sua conversão em Cristo e por isso ele sabia muito bem da importância de ser acolhido pelos irmãos em Cristo. Nós não vamos ler, não temos tempo de ler toda a conversão de Paulo. Mas os irmãos sabem que antes mesmo de ele se converter, ele presenciou um crescimento exponencial da igreja, o aumento dos discípulos que seguiam a Jesus de Nazaré, depois da crucificação e morte. Ele testemunhou a morte de Estevão, o primeiro discípulo mártir, e viu o quanto aquele grupo aumentou e se espalhou por toda a região. E ele foi autorizado a levar com carta, uma autorização para ir a Damasco para prender os cristãos, aqueles fanáticos da nova seita do caminho, que estavam seguindo a Cristo. No caminho ele vê uma intensa luz ao meio-dia, que brilhou mais que a luz do sol, e o próprio Cristo que lhe fala, ele aparece e fala com ele. Paulo, assim, é acolhido por Cristo naquele lugar. Agora imagina você, digamos que você está em Damasco, naquele tempo, e você ouve, assim como Ananias ouviu, que Paulo, aquela fera, aquele homem sem misericórdia, estava indo lá para sua cidade para prender a você e aos seus irmãos discípulos de Cristo. E Deus diz a você: olha,
você vai lá receber, encontra Paulo. Certamente que você ia tremer nas bases, como Ananias tremeu. A reação de Ananias está registrada lá em Atos 9:13, quando diz que Ananias respondeu: Senhor, de muitos nós temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Não havia e-mail, não havia internet naquele tempo, mas a notícia de Paulo estar indo a Damasco correu mais depressa que Paulo e chegou lá antes dele. Sabiam dessa notícia, que Paulo chegava para prender os cristãos. Para encurtar essa história, e também eu vou parafrasear o significado de toda a profundidade deste texto de Atos da conversão. É como se Jesus estivesse dizendo a Ananias: vai e acolhe a Paulo, porque eu já o acolhi. Vai dar a acolhida a ele, porque eu já o acolhi. E Ananias então obedece e vai, recebe Paulo e dá orientações a ele. Bom, será que como igreja nós temos olhado com esse olhar para os novos convertidos? Temos recebido em nosso meio com sinceridade e com compaixão e ajuda para esses novos que pelo batismo entram na igreja como bebês que nascem em Cristo? Precisa da nossa ajuda, da nossa orientação espiritual? Como temos acolhido esses irmãos? Eles já foram acolhidos por Cristo. E Cristo continua esse acolhimento através da igreja. E o acolhimento não é um trabalho apenas pastoral. Não diz respeito apenas aos pastores da igreja. É um trabalho individual. Há um desafio para sermos igreja acolhedora. As igrejas são desafiadas a isto. Sempre que você visita alguém, você se assenta ali naquele banco e você, logicamente, fica esperando que alguém venha cumprimentar, lhe dar as boas-vindas. E quantas vezes isso não acontece? Você entra do jeito que entra, você sai como um estranho no meio de estranhos. Paulo contribuiu muito para o crescimento da igreja. E nesse crescimento, ele também presenciou essas dificuldades. Não pense que isto é um privilégio só nosso. Essas dificuldades também existiam em todas aquelas igrejas que estavam surgindo. Por mais que pessoas viessem e fossem acrescentadas à igreja em batismo, dia a dia, aqueles que iam sendo acrescentados, também essas dificuldades existiam ali. Dificuldade de acolhimento à medida que a igreja expandia as suas fronteiras, para os gentios principalmente. Lembre-se que Deus teve que fazer quando Pedro ia ter um encontro com Cornélio, um gentio. Deus fala para Pedro acolher Cornélio, mas antes disso tem que dar a ele uma visão sobre animais impuros, considerados imundos para os judeus, para que Pedro entendesse que para Deus não havia acepção de pessoas e não havia diferença entre gentios e os judeus religiosos. Paulo afirma em Romanos 11:32 o seguinte: Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ainda assim, os judeus convertidos a Cristo conservavam um olhar de superioridade para com os gentios, especialmente porque eles tinham diferença deles no cardápio, na gastronomia. Comiam uma coisa que para eles era abominável. Isso nos leva ao segundo destaque desse texto. Primeiro, é a própria experiência de Paulo quando fala Cristo nos acolheu, o Cristo me acolheu, devemos também nos acolher uns aos outros.
Segundo destaque é exatamente para esta dificuldade que havia na igreja primitiva. Por causa de diferença entre os que se convertiam a Cristo e que se chegavam à igreja. Paulo aborda esse problema aqui no capítulo 15, no primeiro versículo. Ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ele se dirige a duas categorias de pessoas: os fortes e os fracos. Mas esse assunto aqui de fortes e fracos, de débil e maduro, de pessoa mais amadurecida na fé, vem lá do capítulo 14. Olha o 14:1 que diz. De novo, o mesmo verbo. Acolhei. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Vai ver esse verbo acolher muitas vezes na carta de Paulo. E antes que alguém aqui interprete que Paulo está menosprezando os que são vegetarianos, ou que ele está valorizando os que comem e que gostam de carne, não é esse o ponto. O que Paulo está ressaltando nesse texto é a liberdade e o amor cristão. Essas duas coisas andam juntas, a liberdade e o amor cristão. Ele reconhecia que na igreja havia aqueles que tinham uma fé fraca, imatura, carente de instrução. Mesmo assim, esse irmão deveria ser acolhido, bem recebido, de maneira calorosa e acolhedora, em vez de ser desafiado por outros maduros a debater a respeito daquele assunto que eles estavam levantando. No versículo 15:1, a ordem é muito clara. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. A tendência nossa é agradar a nós mesmos, fazer a nossa própria vontade. Aqui nesse texto, aqueles que são maduros têm pelo menos dois deveres. O primeiro dever que o texto fala é dar suporte aos imaturos. Suportar aqui não é tolerar, é dar o suporte, é dar o sustento, é sustentar aquele que está imaturo na fé. E o segundo desafio que ele tem aqui, crente forte, é não agradar a si mesmo, isto é, não buscar o seu próprio interesse, mas buscar o interesse do seu irmão mais do que o seu próprio interesse. É mais importante que eu sustente, que eu fortaleça o fraco na fé, do que vencer a ele numa discussão, do que espezinhá-lo e tentar mostrar que eu sei mais do que ele. Lógico, irmão, que aqui Paulo não está dando a entender que está falando de heresias, de doutrinas espúrias, com deturpação da mensagem do Evangelho. Ele trata essas questões em outros lugares, em outras cartas. E isto ele fala que é preciso resistir àqueles que trazem um falso evangelho. Mas ele está aqui trazendo a situação de gosto pessoal, de opiniões, de preferências. E em campos de preferências, irmãos, o quanto tem igrejas sendo divididas. Há divisões e há facções por picuinhas. Por exemplo, Paulo lidou com esse tipo de facção na própria igreja de Coríntios. Ali havia grupos separados dentro da igreja. E certamente que ele
dirige esta palavra também, não somente a romanos, mas àqueles irmãos de Coríntios, quanto eles precisavam aprender a ser acolhedores e considerar o outro superiores a si mesmo. Precisamos buscar a edificação uns dos outros. Isso nos leva ao terceiro e último ponto de destaque do texto. Capítulo 15, versículo 3. Paulo traz o exemplo de Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Cristo é o nosso exemplo de acolhimento. Primeiro, porque ele não agradou a si mesmo, ele não fez a sua própria vontade. Talvez, se fizesse a sua própria vontade, ele poderia ter escolhido nascer num berço esplêndido ao invés de um berço humilde de palha. Poderia ter nascido numa família com muito mais recurso e de notoriedade, ao invés de ser em uma família sem recursos e sem reconhecimento. Talvez ele tivesse atendido ao pedido daqueles que falaram: deixa-nos um sinal, quando lhe pediram um sinal. Poderia até mesmo ter descido da cruz e ser assessorado por uma miríade de anjos, quando disseram: desça da cruz se és filho de Deus, e assim impressionar aqueles que o crucificavam e zombavam dele. Ele poderia ter feito tantas coisas. Ele poderia até mesmo ter feito passar dele aquele cálice, como ele orou ao Pai. Mas ele não agradou a si mesmo. Foi obediente até a morte, por amor de nós, para nos acolher. Assim como certa vez ele olhava para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis acolher-vos, como a galinha coloca debaixo de si os seus pintainhos, e não quisestes. Mateus 23, 37. Para exemplificar que Cristo não fez a sua vontade, Paulo cita então nesse versículo 3, um versículo de Salmo 69, versículo 9, que é um salmo messiânico, que diz: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Eu não sei se você tem sido muito abalado com tantas injustiças que nós temos visto e presenciado no mundo e especificamente mais em nosso país. Mas injustiça maior, injúria maior de todas, recaiu sobre os ombros de Cristo. Irmãos, até onde estamos dispostos a sofrer uns pelos outros? Como encontraremos paciência em nossos relacionamentos? Como teremos consolação e esperança? A resposta está aqui no versículo 4. Veja: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa semana alguém dizia para mim: olha, pastor, eu venho de uma igreja onde não éramos incentivados a ler a Bíblia. Eles diziam: a letra mata. Então, não leia. Você vai acabar sendo sufocado por ela. Interpretação caótica das Escrituras. Porque a palavra está escrita, tudo que foi outrora escrito,
Ela foi escrita para o nosso ensino, para você aprender. De onde você vai aprender na igreja, se não das Escrituras, das palavras dos homens, de suas fraquezas e suas fragilidades e de suas falácias? As Escrituras, elas nos dão paciência, elas nos consolam e elas nos dão esperança. Há pregadores que não valorizam a Escritura. Para esses, a Escritura não são suficiente. Para muitos, a Bíblia precisa ser ressignificada, achar novos valores, novas aplicações no nosso contexto do século XXI. Há igrejas, existem igrejas no Brasil, que consideram seu dogma como sendo mais importante e acima dos próprios ensinos da palavra de Deus. Assim como há outras que orientam a não lê-la. Mas Paulo diz que aquilo que está aqui é para te dar paciência, é para te dar consolação, é para te dar esperança. Estão faltando essas coisas na sua vida? Falta paciência para você? Falta consolação? Falta esperança? Este pode ser então um sinal que é necessário haver mais dedicação à leitura da palavra de Deus e buscar a Deus para que Ele conceda graça de termos o mesmo sentimento uns com os outros, de buscarmos a unidade, concordância e em uníssono glorificarmos a Deus. Paulo conclui esse trecho com uma oração. Está no capítulo 15, versículos 5 e 16. Ele ora assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe falte da sua parte uma iniciativa para se aproximar, chegar mais, de chegar junto, trazer para junto de si, de compartilhar a sua esperança, dar a essa pessoa uma sensação de pertencimento, que ela faz parte do mesmo corpo que você. Ou talvez uma necessidade de um pouco mais de atenção para notar entre nós aqueles que estão passando por dificuldades, seja de ordem financeira, seja de ordem espiritual. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não damos conta que as pessoas perto de nós estão sofrendo. Sabe que muitas vezes eu já li pessoas que tiraram a própria vida e o relato de alguém fala: estive com ele 1 hora antes. Nunca ia dizer que ele ia fazer uma coisa dessa. Eles não demonstrava. É preciso que notemos, que abramos mais o nosso coração da nossa sensibilidade para sentir as dificuldades. Agora, olha, por outro lado, aquele que está precisando ser acolhido, que não sente acolhido, não sei se é o caso de algum de vocês aqui que não se sente acolhido aqui em nosso meio, mas é preciso também haver uma atitude proativa da sua parte, sabia? Tiago, capítulo 5, olha o que Tiago fala no capítulo 5. Está alguém sofrendo? Está alguém sofrendo? Lá no capítulo 5, no versículo 13. Está alguém sofrendo? Faça a oração. Seja proativo. Faça. Não é para ficar no seu canto apenas sofrendo e curtindo e remoendo. Faça alguma coisa e comece da oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém doente? Eu estava doente, ninguém nem me falou nada, ninguém sabia. Está alguém doente? Chame os presbíteros, abra a boca, fale. E esses façam oração sobre ele. É assim que a palavra fala que devemos ser acolhedores e também buscar esse acolhimento no meio do povo de Deus. Você é uma pessoa que se sente acolhido aqui? Você é uma pessoa que acolhe os outros? Romanos, no capítulo 12, para encerrar com esse texto, Paulo dá um tipo de uma cartilha, sabe? Uma listinha ali de coisas importantes. Veja o que está ali. Para você não, se quiser, abra, se não a Bíblia, mas está lá em Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 18. Mas olha, uma lista de coisas necessárias, de uma coisa prática, do amor em ação, que ele fala como devemos ser acolhedores. E ele diz, começando do amor, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Note os verbos todos de ação. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isto é evangelho em ação. Este é o acolhimento personificado. São verbos colocados em prática na igreja e nunca devem ser passados despercebidos por nós. São ações que devem fazer parte da vida comum da igreja. E devemos fazer tudo isto, assim como Jesus fez conosco mesmo. Vamos ler juntos o texto de Romanos 15:1, que está aí. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Tudo isso, irmãos, está aí para a glória de Deus. O acolhimento entre nós traz a Deus a glória, traz a honra. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Que Deus nos faça assim. Que Deus nos ajude a sermos mais sensíveis às necessidades que há entre nós. Que Deus nos ajude a abrir a nossa alma, a acolher aquele que está necessitado. Eu queria terminar com uma palavrinha sobre acolhimento que eu senti. É uma coisa pessoal, mas tem licença para eu poder falar isto, porque eu senti um acolhimento em um determinado momento em que, quando viajávamos recentemente, estávamos naquele frio enorme do lado de fora, muito frio, muito frio. Todos ali juntos, estávamos num grupo de pessoas e nós nos chegamos em uma redoma que era o lugar onde iríamos ser recebidos.
Ao sair daquela temperatura de cerca de 2 graus, entrar naquela redoma foi uma sensação tão agradável. Alguém abriu a porta, estendeu a mão e me recebeu ali dentro. Ali dentro tinha uma lareira e tinha uma sopa quente. Que acolhimento legal num momento deste. Acolhimento é mais ou menos alguma coisa assim. Alguém que está passando por uma situação e você vai, abra as portas, recebe, dá calor, dá um alimento, dá uma palavra de esperança, de ânimo, e a pessoa recobra os ânimos. Que Deus nos ajude a ser igreja acolhedora.